derrota aceitável de acordo com o planejamento feito lá no início da temporada. Mas com uma campanha irregular durante o estadual, esses 3 pontos contra o Palmeiras podem fazer muita falta ao Bugre nessa reta final da primeira fase. Vendemos caro a derrota, jogamos contra um grande adversário, tentamos jogar, não ficamos acuados dentro do nosso campo, tomando sufoco os 90 minutos, criamos, tentamos as nossas oportunidades, mas infelizmente não conseguimos. Mas temos que juntar ainda mais forças, trabalhar mais durante esses dias que a gente tem à disposição, porque contra a Ferroviária, diante da dinâmica oferecida pelo campeonato, pelo momento que o campeonato está, se tornou um jogo altamente decisivo para que a gente possa ter ambições maiores dentro da competição e não olhar para trás, não olhar para baixo, preocupado com quem está atrás. Como o próprio treinador comentou na coletiva após o jogo, o Bugre precisa da vitória contra a Ferroviária no próximo sábado para se livrar de vez da zona de rebaixamento e começar a pensar na classificação para a próxima fase. Para esse duelo, o Daniel Paulista vai contar com o retorno de Matheus Pereira, mas por outro lado, não vai ter Rodrigo Andrade e Diogo Matheus à disposição. O volante foi expulso no duelo contra o Palmeiras, enquanto o defensor trata de uma lesão de grau 2 na coxa direita, que pode deixar afastado até o final do Campeonato Paulista. No ataque, Iago, que também se recupera de lesão muscular, vai ser reavaliado durante a semana e deve retomar a vaga de Maxwell, que não agradou no duelo contra o Verdão. Guarani e Ferroviária somam 10 pontos cada, confronto direto tanto na luta contra o rebaixamento quanto na briga por uma vaga na próxima fase. As duas equipes entram em campo no próximo sábado, às 4 da tarde, no estádio Brinco de Ouro. Começa com você, Júlio Nascimento. Guarani para enfrentar a Ferroviária, jogo decisivo, hein, Júlio? Pois é, Batistão, jogo no sábado, jogo decisivo para o Guarani, né? O Daniel Paulista falou depois do jogo do Palmeiras que é complexo até entender essa campanha do Guarani, porque o time está buscando a classificação, mas vencer no sábado é importante também para não correr riscos aí de rebaixamento nessa reta final do Paulistão, já que tem muito time envolvido nessa briga aí pela segunda vaga na Série A2, que ninguém quer ficar com ela. E sobre o time titular do Guarani, Batistão, algumas dúvidas, porque o Diogo Matheus dificilmente vai ter condições de jogar, né? Com uma lesão muscular, ele deve ser desfoque por mais uma rodada. O Rodrigo Andrade foi expulso, então a ideia de 3 volantes no Guarani dificilmente será utilizada, já que o Rodrigo Andrade não está à disposição. O Eliel, que saiu machucado, deve ceder vaga para o Matheus Pereira, que é o titular, estava suspenso na última rodada, então é mais uma mudança. E talvez a grande incógnita seja no ataque, né? O Maxwell foi o titular, o Maxwell cometeu pênalti, a gente tem falado sobre esse anticlima do Maxwell com a camisa do Guarani, porque ele não consegue jogar bem e aos poucos o torcedor começa a ficar mais impaciente com ele. Então, se o Iago tiver condições, que é uma dúvida, eu acredito na escalação do Iago, mas talvez seja o grande ponto aí, a grande vaga nessa escalação do Guarani para o Daniel Paulista preencher para esse jogo de sabadão, Batistão. Bom, vamos lá, CH, você trabalha com qual prognóstico? Já vamos falar dos 2 jogos, né? Porque o Guarani tem esse primeiro jogo contra a Ferroviária, mas são 2 rodadas até o final da competição. Quantos pontos você acha que o Guarani vai fazer? 4. 4 pontos. 4 pontos, eu acho que ganha da Ferroviária. Aí o último jogo vai depender de uma série de circunstâncias. Como estará o Guarani, como estará o São Bernardo, que é o último jogo, né? Se eu não estou enganado. Isso. Mas não dá nem para pensar em outro resultado, com todo respeito à Ferroviária. A Ferroviária tem um bom time, é bem dirigida, tudo isso a gente sabe. Mas eu tenho que ficar com a esperança do futebol, apesar dos erros individuais que o Guarani cometeu contra o Palmeiras, eu tenho que acreditar que minimamente dentro de casa o Guarani não vai fazer mais o que fez o que fez contra o Santo André, ficar assistindo. Acho que tem que existir uma imposição, cada jogo tem a sua maneira de você armar a sua parte tática, mas eu quero acreditar que o Guarani não vai correr risco de rebaixamento e vai ganhar dentro de casa da Ferroviária, nem pode ser diferente. Agora, sobre opções, um ouvinte agora, né, Gleger, sugeriu sobre o Renanzinho. Olha, vocês estão falando desse, aquele, mas não vamos nos esquecer do Renanzinho. O que tem na minha retina é o seguinte, é o campeonato do ano passado, todas as vezes que a gente ficava aqui pregando no deserto, olha, bota garoto, bota esse, bota aquele. Eles nunca pegaram no breu, essa é a grande realidade. De qualquer maneira, não tem ninguém bem, só o Lucão na frente. O Júlio não está bem.
O Iago não está bem. O Maxwell, nem preciso ficar me estendendo aqui. Eu acho que até valeria, Batista. Se caso o Iago não reúna condições, que é dúvida, eu acho que a tentativa do Renanzinho, por que não, né? Perdido por perdido, né? Para você ter que colocar, Gleger, o Maxwell, com todo respeito, né, ao profissional de começo, eu começo o jogo com o Renanzinho. O que não pode, né, ô Gleger, é o treinador ficar apostando em algumas figuras que não merecem nem estar no banco de reservas. É o caso desse Maxwell, com todo respeito ao ser humano, mas ele não tem condições de vestir a camisa do Guarani. Não. O cara enterrou o Guarani no Campeonato Brasileiro do ano passado, no jogo contra o Remo, fez um pênalti absurdo, aliás, CRB. Não o Remo, CRB. CRB. E o Guarani empatou esse jogo, aí fala, o Guarani não subiu porque perdeu para o Goiás. Não foi a derrota para o Goiás, que era um pretenso candidato a subir, tanto é que subiu. Foram pontos bestas que o Guarani perdeu. Esse contra o CRB foi um. Calma. Aliás, 2 pontos. Outro jogo contra o Confiança em Campinas. Olha o pênalti que o cara faz. Vê se o cara tem alguma coisa dentro da cabeça, dá uma voadora dessa dentro da área, sabendo que tem VAR. Então não é possível. Outro, Vitinho. Por que fica insistindo o técnico Daniel Paulista no Vitinho? O cara não quer jogar no Guarani. Toda bola que ele pega, ele erra o passe. E lá nesse jogo contra o Palmeiras, o jogo estava 1-0. Guarani estava tendo oportunidades, tanto é que o técnico do Palmeiras colocou 4 titulares. Aí teve uma falta para ser cobrada, o Guarani inteiro dentro da área do Palmeiras. E o que o Vitinho fez? Na mão do Everton. Recuou a bola para o Everton. O cara tá de brincadeira, pô. Calma. Ele tá de sacanagem. Se ele não quer jogar no Guarani, então procura a direção do clube e fala, eu não quero jogar no Guarani. É verdade. Fala isso. Talvez ele quisesse jogar no Red Bull Bragantino. Acha que foi rebaixado em vir para o Guarani. Se é esse o pensamento, então não fique ocupando a vaga, meu filho. Você tem todo o direito de jogar onde você quiser. E a direção do clube também tem que reagir. Tem que chamar o cara, falar alguma coisa. Não é possível fazer isso que o jogador está fazendo. Eu não sei se você se lembra, na última partida do Guarani pela Copa do Brasil lá contra o Maricá, esse Vitinho entrou e você me perguntou na hora, na transmissão, e eu disse, olha, todos os jogos que esse Vitinho tem entrado num sono, numa nhaca, pô, não dá, né? E o Daniel Paulista, ô Daniel, você é um cara experiente, pô, um cara vivido, rodado, né? E um cara que jogava pra caramba e tinha muito empenho nos jogos. Então não dá pra aceitar, pô. Essa história do Maxwell eu também concordo, viu, Batista? Porque, pô, o jogador precisa ter um pouco de inteligência, pô. Pô, como é que você vai dar uma voadora daquela, mas ele não tava vendo, tava de costa pro Wesley. Pô, mas não existe isso, cara. Acompanha o cara, um lance dentro da área. Então tem que ter um pouco de percepção. Isso aí faz parte dos dias que antecedem a partida, pô. O cara se concentrar. Será que o Maxwell estudou? Olha, se eu entrar ali pelo lado esquerdo, vou ter que fazer a recomposição. Pô, tem esse jogador que joga por ali. Pô, esse jogador traz por dentro. Pô, isso aí... Por que tem a concentração? Não é só pra dormir, jogar videogame, não, pô. É já fala, concentração. É pra se concentrar naquilo que você vai enfrentar. Por isso que a grande maioria dos times é pego de surpresa. Né? Os caras não estudam mais, eles não vê o VT do time adversário. É a única... Olha, é o que dá a entender, tá? Eu tô dizendo, porque não é possível, gente. Mas o Guarani fez um bom jogo contra o Palmeiras, sim. Eu acho que encarou de igual para igual. Você acabou dizendo aí agora, não à toa que o Portuga lá colocou 4 titulares, porque o bicho estava pegando pro lado dele, o Guarani pressionava. Aí veio o lance do Rodrigo Andrade, né? Ei, Rodrigo Andrade. Tudo bem, não foi, mas, pô, cara, deu a cotovela, fez o movimento. Não foi o quê? Não dá. Não foi com toda a violência, mas ele fez um movimento de cotovelada. Tá expulso, bem expulso. Nós não podemos passar aqui batido, bem lembrado pelo Gleger, não podemos deixar. Nós estamos falando do Vitinho, com razão, estamos falando aqui do comportamento do Maxwell, mas nós não podemos também deixar de falar sobre esse destempero do seu Rodrigo Andrade. Não pode, ele está num outro patamar, ele é titular do time, ele não pode... O Guarani não pode ficar à mercê do bom
né, no bom temperamento dele. Quando ele está de bom Esse humor, é o lance, beleza. lá, ó. Pô, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Não pode. E ele é reincidente. Então, esse tipo de coisa tem que acabar. Ele tem que entender que atleta profissional não faz esse tipo de jogada. Não teve intenção. Para mim Não, teve. teve. Tanto que na hora Para mim teve intenção, sim. Na hora que o árbitro vem, ele já abaixa a cabeça e sabe que vai tomar o vermelho. Claro. Se o jogador não enfiar na cabeça que agora tem o VAR e o VAR pega esse tipo de lance, se não enfiar na cabeça, ele vai ter problema. O Guarani já foi... Eu falei do jogo aqui com o Confiança, vocês vão se lembrar. O Guarani venceu o jogo por 1-0 e estava mandando na partida, ia vencer o jogo, porque o Confiança era tecnicamente inferior ao Guarani. Aí o Bruno Sávio deu uma cotovelada imbecil no meio-campo. Pediu desculpa até pra torcida. Pediu desculpa pra todo mundo. Mas não adianta pedir desculpa. Não adianta pedir desculpa. Nada. Foi, né? Foi, ó. Já O Guarani tomou uma virada e perdeu o jogo. Então, se for o caso, chame um ex-árbitro. Tem vários ex-árbitros muito bons. Tem o Antônio Rogério Batista do Prado, o Rogerinho. Ele poderia ir lá dar uma palestra para os jogadores, né, explicar esse negócio de VAR, porque os jogadores não entrou na cabeça do jogador ainda. Ele acha que não é. Ele não é, ô Júlio? Ele acha que não tem VAR. O caso do Rodrigo Andrade não é ex-árbitro, não. Ali tem que mandar para o psicólogo, na minha modesta opinião. Porque não é possível, meu Deus do céu. Não é a primeira vez que o Rodrigo Andrade tem uma atitude dessa. Vocês esqueceram que os dois, ele e o Bidu, saíram na mão durante o jogo? Ô, gente, pelo amor de Deus, esse moço precisa de ajuda. Alguém precisa ajudar esse moço. E eu tô falando isso, viu, Rodrigo Andrade? Porque você é bom de bola. Exatamente. Porque você faz falta. Porque você é um cara diferente nesse elenco. O Guarani conta com você. Se fosse qualquer outro, talvez a repercussão seja ou estivesse sendo menor. Mas não pode fazer. Quando você chega no estágio, dentro do futebol, você perde o direito de algumas coisas. Perde o direito. Perde. E o Rodrigo Andrade não tem esse direito. Pelo tamanho da importância que ele tem no time do Guarani. Ele não pode fazer isso. Cometer esses erros. Não pode. Eu concordo. Não pode.